Eu tenho para mim que nossa aproximação aqui, ela precisa ser aquela aproximação direta, de uma forma clara e objetiva. Uma coisa que se torna possível quando nos aproximamos sem avaliações ou ideias pessoais. Nós temos enfatizado aqui para vocês que é muito importante nos aproximarmos sem ideias preconcebidas, sem conceitos já formados em nós. Então, sim, temos a possibilidade de estudar tudo isso aqui, que abordamos dentro do canal. E eu quero tocar aqui com você em um assunto que, em geral, é muito polêmico nesse círculo dessa assim chamada espiritualidade. Ao menos nós colocamos aqui, investigando isso e dizendo algo diferente do que, em geral, é muito confuso para a maioria das pessoas. Dentro desta assim chamada busca pela espiritualidade. Primeiro, isso é algo aqui que precisa ser compreendido. Essa questão da busca. Repare, não existe qualquer necessidade de uma busca. Essa busca ou procura é algo que nos é dado, ofertado, dentro desse círculo da espiritualidade como algo necessário. Essa busca pela verdade, essa busca por Deus, ou essa busca por uma experiência assim chamada espiritual, algo que possa nos preencher num certo nível, nesse assim chamado nível espiritual ou da espiritualidade. Nós precisamos sim de tomar ciência daquilo que se passa conosco, desse processo em nós, que é o processo da consciência. E aqui nesse encontro eu quero tocar nesse assunto com você. Vamos investigar juntos aqui essa questão da consciência. A investigação de como nós funcionamos, e nós somos basicamente essa consciência em movimento. O estudo disso é a ciência da revelação daquilo que nós precisamos. E não dessa assim chamada busca pela espiritualidade. E nessa busca pela espiritualidade, há todo tipo de coisa envolvido nessa busca. Uma dessas coisas é a questão dessa assim tão famosa Kundalini. As pessoas não sabem qual é a verdade, o fundamento, a base para essa dada coisa que elas chamam de Kundalini. Há uma grande confusão sobre isso. Em geral, isso é identificado como uma experiência pela qual nós precisamos passar dentro desta assim chamada busca espiritual, ou pelo divino, ou por Deus, ou nesta procura para uma vida assim chamada espiritual. Mas qual será a verdade da Kundalini? O que é Kundalini? Essa é uma palavra que nós trouxemos emprestada para cá, do Oriente. A expressão Kundalini se refere a essa energia presente.
A energia desta consciência presente. Uma energia que, quando disponível, ela opera uma mudança nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente. Então vamos falar sobre isso aqui um pouco. Então, qual é a verdade sobre a Kundalini? É a simples constatação desta energia ficando disponível para esta ciência da revelação do seu próprio ser. Isso é Kundalini. A palavra Kundalini é sinônima de consciência. É uma palavra sinônima para esta realidade deste ser. Eu me refiro à verdade da consciência real em nós. Então vamos colocar aqui com calma esse assunto. Primeiro eu quero falar dessa energia. Depois vamos tocar nesta questão da consciência. Todos nós sabemos que pela manhã estamos recuperados para o trabalho e para as ações do dia. Isso ocorre em razão do descanso que tivemos, do descanso do sono. A presença dessa energia em nós para as atividades do corpo. Falar requer energia. Agir, ações, gesticular, caminhar, correr, trabalhar, tudo isso requer presença de energia. Assim temos também essa energia psicológica. Então, a mecânica do pensamento, do sentimento, da emoção, desse modo de sentir, tudo isso é algo relacionado à presença dessa energia. E essa energia se torna disponível em razão do sono, dos alimentos, do sol. Então, nós temos a presença dessa energia disponível, sempre nesse corpo. E essa energia simplesmente vem desses lugares ou dessas condições. A condição do descanso físico ou sono é parte da disposição dessa energia. É isso que faz com que ela se torne disponível nesse corpo. Assim como o sol, os alimentos, o não excesso de atividades desnecessárias para o corpo, tudo isso poupa ou economiza energia. E essa energia se torna disponível para cada um de nós. Então, a única energia presente nesse corpo, nessa mente, é a energia desta consciência. Aqui nós temos que ter um olhar diferente para essa forma como lidamos com as experiências. Como estamos lidando com as situações. A não ser que haja uma mudança nessa aproximação de lidar com tudo isso, estaremos sempre desperdiçando essa energia, que é a energia desta consciência, que é a energia da Kundalini. Nós precisamos muito dessa energia para uma mudança nessa estrutura psicofísica, para que algo novo se torne disponível. E esse algo novo é a ciência da verdade
de Deus. Por que temos problemas na vida? Você sabe que um problema é algo que precisa ser resolvido. Se aquilo não é resolvido, fica estabelecido ali um nível de conflito, de contradição. E se isso está presente, estamos em um desperdício de energia. Assim, psicologicamente, estamos desperdiçando energia porque a mente está constantemente com problemas, dentro de contradições e conflitos. Então vamos com calma olhar para isso. Essa é a forma verdadeira de nos aproximarmos de nós mesmos, já eliminando de dentro de cada um de nós toda essa condição, seja ela física ou psíquica, de desperdício de energia. Para que tenhamos disponível essa energia nesse mecanismo, nesse corpo-mente, para uma mudança, para que algo novo se torne possível. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência, da real consciência em nós. Alguns chamam de iluminação espiritual. Outros chamam isso de o despertar da Kundalini. Observe comigo isso aqui. Não se trata de uma experiência esotérica, espiritualista, mística. Algo que vem com uma sensação no corpo, com um calor, ou visões místicas, ou um contato com seres de outros mundos. Não é nada disso. A ciência da verdade do seu ser é a revelação do estado natural, livre do sentido de separação, onde temos a presença da vida e não a presença de alguém separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Portanto, o que é o despertar da Kundalini? Já que não é uma experiência. E por que não é uma experiência? Toda experiência que você tem, ela é uma experiência que ocorre e é guardada em você como uma memória, como uma lembrança. Todas as experiências são assim. Após a experiência, você continua o mesmo. Você pode relatar essa experiência, contar essa experiência, dizer para outros aquilo pelo qual você passou, mas você continua o mesmo. A verdade do florescer de sua natureza divina é o fim para esta psicológica condição, que é a condição desse elemento que guarda experiências, que é o experimentador. Assim, a verdade do despertar da Kundalini, o que requer a presença dessa energia, realizando uma mudança nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente, isso é o fim para o experimentador. É o fim para esse elemento presente, que ainda continua presente depois que a experiência foi embora. Então, quando aqui tratamos com você do despertar espiritual,
iluminação espiritual, ou esse florescer de sua natureza divina, que é Kundalini, estamos enfatizando a beleza de um encontro com a verdade do seu próprio ser. Nesse encontro, a realidade está presente. A ilusão desse mim, desse eu, dessa pessoa, se desfaz. Nós temos a presença da verdade, porque uma profunda, notória e significativa mudança ocorreu nesse corpo, nessa mente. Um cérebro novo está presente. A verdade da visão da presença da realidade está aqui e agora. Sem qualquer sentido de dualidade, sem qualquer sentido de separação. E como isso se torna possível? Isso se torna possível quando eliminamos dessa estrutura, desse corpo e mente, toda essa condição psicológica de desordem e sofrimento psíquico que nós conhecemos. Não importa o que está presente aqui, como parte desta contradição, deste conflito, desta desordem ou sofrimento psíquico. Tudo isso precisa desaparecer. Evidente que tudo isso gira em torno de emoções. Emoções conflituosas. Emoções contraditórias, em desordem, em confusão. Sustentando estados internos de sofrimento e problemas para cada um de nós. Assim, questões como o medo, o desejo, a ambição, a inveja, o ciúme, a raiva, a ira, as preocupações, ansiedade, depressão, angústia, situações internas como mágoa, ressentimento, receios, a dor da solidão. Portanto, o que quer que se apresente psicologicamente em você, a nível de conflito, sofrimento e desordem, precisa desaparecer. Então, quando você vem, se aproxima desses encontros e pergunta, por exemplo, como vencer a depressão? Como lidar com o medo? Como lidar com a baixa autoestima? Tudo isso requer uma investigação de todo esse processo interno, desta velha consciência que nós conhecemos, que é a consciência do eu. É nela que está presente esta assim conhecida mente egóica, onde todo tipo de desordem, contradição e sofrimento está presente. A não ser que limpemos esse terreno, que cuidemos desse campo, a não ser que essa terra seja afofada e preparada
não poderemos ter ali o jardim da liberdade. Esse jardim da liberdade é algo que acontece quando temos um terreno preparado para ele. Esse terreno é preparado quando há autoconhecimento. Assim, o nosso interesse aqui nesses encontros é de estudarmos a nós mesmos. Porque esse estudo prepara o terreno para o florescer dessa liberdade. Há algo presente nesta liberdade. Eu tenho dito que a liberdade é um jardim onde as flores do amor florescem. A essência do amor é esta liberdade. Mas não temos liberdade sem autoconhecimento. Portanto, aquilo que se faz necessário para o despertar da Kundalini, para a realização desta mudança em cada um de nós, que esta energia de presença, de consciência real, faz acontecer. Esta energia está presente e ela torna isso possível quando temos uma base para que isso ocorra, para que isso se processe. Assim, esse acontecimento da iluminação espiritual, do despertar de sua natureza divina, que é a natureza da Kundalini, que é a natureza de Deus em você. É algo que se revela quando esse terreno está pronto, preparado para esse jardim e para essas flores. Então aqui estamos com você, explorando isso, aprofundando isso. É necessário que eliminemos de nossas vidas todas as contradições, porque é nessas contradições, é dentro delas que se faz presente o conflito, o sofrimento. O que é basicamente essa contradição? É a não visão da vida como ela é. É a imposição de uma ideia sobre aquilo que é, sobre aquilo que está aqui. É aqui que reside essa contradição e, portanto, o conflito e o sofrimento. Não sabemos lidar com esta autoimagem. Essa baixa autoestima é algo presente em razão desta autoimagem. Aqui no canal nós temos tratado com você dessas questões. A forma real de uma aproximação para o fim desta condição psicológica do eu, do ego, é o fim para esta autoimagem e, portanto, para essa assim chamada autoestima. Naturalmente, isso é o fim para esta baixa autoestima. Para toda essa condição psicológica relativas ao sentido do eu, ao sentido do ego. Aqui estamos lhe desafiando a ter uma visão da realidade, de sua natureza essencial, que não é o eu, que não é o ego, que não é essa pessoa. A verdade daquilo que é você não é algo dentro desse contexto
de pensamento e de mundo. Aquilo que você conhece no mundo e conhece como padrões de pensamento em você é algo atrelado a uma forma de condicionamento psicológico, presente em razão da ignorância. Algo que você recebeu da cultura, algo que você recebeu desse mundo. Assim, não sabemos lidar com aquilo que está aqui, porque estamos sempre trazendo do passado. Toda forma de conclusão, crença, avaliação, formas bem específicas de pensamento e sentimento com relação à vida nesse instante, como ela acontece. Assim, há um conflito entre o que é e o que deveria ser. O que deveria ser é essa ideia que você tem sobre como a vida deve acontecer, precisa acontecer. Você deseja que aconteça. Isso é o deveria ser. Aqui, quando falamos com você da beleza do florescer dessa inteligência divina, dessa inteligência espiritual, do aparecimento desse campo pronto, onde temos esse jardim da liberdade, a presença da riqueza dessas flores do amor nesse jardim. Aqui estamos dizendo para você que nós precisamos aprender a ter uma aproximação da vida, sem qualquer desperdício dessa energia, que é a energia que torna disponível esta realização, que é a energia que torna possível essa mudança nessa estrutura da mente, onde um novo coração está presente, uma nova mente está presente. A verdade da ciência de Deus está presente. Mas estamos constantemente, repare, desperdiçando energia. Porque não aprendemos a olhar, a escutar, a perceber a vida sem o eu, a olhar a vida sem o eu, a escutar a vida sem o eu. Assim, esse que percebe, esse que escuta e esse que olha está conflitando com o que é, com base no que deveria ser. Podemos eliminar essa condição, podemos tomar ciência da verdade divina que trazemos. Será possível realmente nessa vida a presença da beleza, da presença desse espaço onde esse jardim está presente? Vamos compreender isso com clareza aqui. A liberdade é algo disponível. Mas não temos acesso a essa liberdade. Não há como ter acesso a essa liberdade enquanto estivermos escravos desta psicológica condição de contradição, de conflito entre o que é e o que deveria ser, entre esse eu, que é o ego, esse mim, e a vida como ela acontece. Então eu volto a dizer isso aqui para você. Há uma forma de nos aproximarmos disso. É quando nós aprendemos
a verdade sobre nós mesmos? Estudar a si mesmo é tomar ciência de suas reações, de tudo aquilo que se passa aqui, de tudo aquilo que se passa em você, com você. Uma mudança real, volto a dizer, é algo que se faz necessário para cada um de nós. Precisamos de uma mudança profunda e significativa para uma real compreensão da vida. Precisamos ter uma visão clara da verdade sobre nós mesmos. É quando sim podemos lidar com o mundo, com o outro e com nós mesmos, sem essa autoimagem e, portanto, livres do sofrimento. Essa questão da baixa autoestima, ou do medo, ou da depressão, ou de todos esses estados internos que, como seres humanos, nós conhecemos e não sabemos lidar com isso. E isso já vem acontecendo assim há milênios. Não sabemos lidar porque, na realidade, é o sentido do eu, na procura ou busca de mudar ou alterar isso, que está produzindo mais confusão. Assim eu volto a dizer, não é de uma busca pela espiritualidade que nós precisamos. O que nós precisamos é tomarmos ciência da verdade daquilo que nós somos. Assim, tudo aquilo que é conhecido aí fora, nessa assim procura ou busca pela vida divina. Tudo isso gira em torno desta projeção ainda da própria mente egóica, com seus equívocos, com seus enganos, com as suas ilusões. Assim, eu quero deixar aqui com você esse convite. Estamos juntos investigando isso, aprofundando isso. Portanto, sábado e domingo estamos juntos, aqui, trabalhando com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. São encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando alguém diz minha Kundalini despertou, reparem, é o sentido de autoconsciência de alguém que tem uma Kundalini desperta. Isso é uma fraude, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia, isso é uma imaginação. Porque se Kundalini é consciência pura, e consciência